Adriana, o que eu já sei? Você já sabe isso, você já sabe identificar os elementos formadores dos tempos, tá bom? Eu vou terminar o caderno 2 agora com você, com 3 questões. E depois a gente vai para o caderno 3, porque no caderno 3 eu coloquei mais questões. A gente vai fazer um estrago. Vem! No trecho. Então, agora, foco aqui comigo. No trecho. E aí vamos entrar em outra área, que é a luta pelo poder. O verbo em negrito apresenta a seguinte classificação desinencial. Aí ela colocou número pessoal e modo temporal. Adriana, o que ela quer de mim? Ela só quer que você identifique o tempo. Ela só quer que você diga, desse vamos aqui, que tempo é esse. Ela só quer, essa questão é tão simples que você até estranha. Na verdade, o que a banca quer é que você diga em que tempo esse verbo está. E eu já te ensinei a fazer isso, ó. Esse é o verbo ir. Jogue para o infinitivo. Esse é o verbo ir. Em que tempo? Qual é o tempo? Ela quer que você diga, ó, compare as alternativas. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo ou pretérito imperfeito subjuntivo. Então, vem comigo. Ó, ir. Ir. Que tempo é esse? Use os macetes que eu te dei. Vamos entrar. Hoje vamos. Não é como se eu colocasse o hoje antes do verbo. Hoje vamos. Hoje nós vamos. Hoje eu vou. Tu vais. Ele vai. Nós vamos. E aí vamos entrar em outra área, que é a luta pelo poder. Tá bom. Aí a banca quer que você diga que pessoa e que tempo é esse. Resposta, letra A. Presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Tranquila essa, tá? Por enquanto tá mole. Tô indo devagar com você. Agora vamos para a questão 2. Agora, uma questão de formação de verbos. Vamos avançar. Assinale a alternativa em que a forma verbal corresponde à seguinte estrutura: radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Aproveite que esse exercício é matador. A gente vai agora, diante de cada uma dessas formas, nós vamos identificar os elementos formadores desses verbos. Então, vamos embora lá. Ó, primeiro, escreveu. Escreveu, que verbo é esse? Eu vou colocando sempre aqui que verbo é, em que tempo ele está. Esse é o verbo escrever no pretérito perfeito. É o verbo escrever no pretérito perfeito. Ontem, é o ontem. Ontem ele escreveu, tá bom? Adriana, por que eu tenho que saber isso, minha filha? Porque você tem que saber, porque você vai ter que conjugar mentalmente. Você entendeu que você tem que conjugar mentalmente para saber a DMT, a DNP? Você tem que conjugar. Então, olha aqui, para você conjugar, tem que saber que tempo é esse, entendeu? É o verbo escrever no pretérito perfeito, tá bom? Então, agora, vamos esquartejar. Ó, radical. Ele tem radical? Tem. É o escreve. Vai até o V. Tá bom? Tem vogal temática? Tem vogal temática? Tem, porque a vogal temática dele não é um E, não é um verbo de segunda pessoa. Desculpe, de segunda conjugação. Vogal temática não é o E. Então, ele tem vogal temática. A vogal temática é o E. Para você saber a vogal temática, é só jogar para o infinitivo, como eu já te ensinei. Vogal temática é o E, tá? Tem desinência modo temporal? Tem desinência modo temporal? Tem. Ó, como é que eu sei, Adriana? Conjugue para ver se há ali uma desinência comum a todas as pessoas. Não há. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Nós escrevemos, vós... Não existe uma desinência comum a todas as pessoas. Não existe desinência modo temporal. Esse U, ela é uma desinência característica dessa pessoa. Então, esse U é a desinência número pessoal. A banca queria uma forma verbal que tivesse a estrutura radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. E aqui você só tem radical, vogal temática e DNP. Entendeu? Tô fazendo um a um com você para treinar. Vem desse. Vem, ó. Esse é o verbo vender.
Esse é o verbo vender. Qual é o tempo dele? Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Coloque sempre o tempo, faça devagar. Ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu vendesse. Ou se eu vendesse. Tudo bem? Então, tá, beleza. Vamos lá. Qual é a vogal temática? É o E. Então, vamos embora a partir daí, ó. Radical, radical é tudo até a vogal temática, então é até o D, vende. Depois vem a vogal temática, que é o E, tá? Depois, tem desinência modo temporal? Tem esse SSE. Isso aqui você já até decorou, né? Essa desinência modo temporal. É esse SSE. É só conjugar. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, nós vendêssemos a desinência comum a todas as pessoas. Tem desinência número pessoal? Não, não tem, que é zero. A desinência número pessoal é zero, porque esse SSE é a desinência modo temporal. Então, tá vendo que não pode ser a resposta? Porque ele só tem radical, vogal temática e DMT, ele não tem DNP. Então, não é a letra B. Entendeu? Vamos embora para a letra C. Esfregava. Esse é o verbo esfregar. Adriana, isso tá gostoso, minha filha, tá gostoso sim. O problema, Adriana, é que num país em que as pessoas mal sabem falar, no geral, a gente está escutando aí nas músicas umas coisas horrorosas, tá? Então, as pessoas mal sabem falar, Adriana, como é que eu vou me acostumar com isso? Tá muito difícil, porque eu tô meio bipolar nessa vida. Eu sou uma pessoa na rua e outra pessoa aqui com você, Adriana. Porque lá na rua, hoje, uma amiga me mandou, uma amiga cujo nome não revelarei, me mandou pelo WhatsApp uma música. A gente estava conversando, trocando ideia no WhatsApp, e ela me mandou uma música que tinha tudo a ver com uma fofoca que a gente estava fazendo. Porque professores também fofocam. Aí a gente estava lá fofocando, blá, blá, blá. Aí ela me mandou uma música, Adri, isso que a gente está falando tem tudo a ver com essa música. Aí me mandou uma música que, tipo, ela curte. Aí eu falei, beleza, manda aí, amiga, manda aí. Quando eu ouvi a música, que na verdade não só ela curte, e a minha amiga arrasa, mas ela curte, todos têm suas falhas. Eu fui ouvir a música e falei, amiga, não vai dar. Não vai dar, porque ele falou, eu vou ir, amiga. Não vai dar, eu não vou conseguir. Aí ela, Ana, para. Eu que para, gente, como é que eu vou ouvir? Eu vou ir. Eu não consigo ter esse grau de bipolaridade. Entendeu? Então, assim, eu escuto eu vou ir, curto, e depois eu vou para aula de verbos. Então, assim, o problema é esse. E aí eu saí refletindo, eu falei, putz, é isso, cara. Adriana, relaxa. Tá bom, às vezes eu não consigo relaxar, entendeu? Essa música, não. Nem vou falar qual é a música, também não vou falar qual é a amiga. Vai. Esfregava. Aí, mas ela sabe. Ó, esfregava. Adriana, isso é o esfregar, pretérito imperfeito do indicativo. É o antigamente. Antigamente eu esfregava. Antigamente eu esfregava. Tá bom. Entendi, o antigamente. Tá. Qual é a vogal temática? A vogal temática é esse A. Tá bom. Então, vamos embora. Ó, radical. O radical é... Vai até o G, ó. Ó, vai até o G, tá bom? Vai até o G. E aí, ele diz aqui, beleza, então vem comigo, foco aqui. Aí depois vem a vogal temática. Qual é a vogal temática? Vogal temática é A. Ele tem vogal temática? Tem. Ele tem vogal temática, então eu vou registrar. Ele tem DMT? Tem, ó. Esfregava, esfregavas, esfregava. DMT é só você conjugar do eu até o final. Eu esfregava, tu esfregavas, ele esfregava. Nós esfregávamos, vós esfregáveis, eles esfregavam. Então, é o vá. É o vá, alomorfe V. Então, ó, DMT é o vá. Adriana, tô gostando. Será que é essa a resposta? Não, porque não há DNP, entendeu? Não há DNP, tá? DNP é zero. Então, não pode ser a letra C. Ó, tô marcando aqui para você os elementos componentes aí, só existem esses, não há DNP. Vamos embora para a letra D. Reciclemos. Esse é o verbo reciclar. É o verbo reciclar, jogue para o infinitivo, reciclar. Reciclemos está em que tempo? Que eu recicle, que tu recicles, que ele recicle, que nós reciclemos, né? Então, olha aí. Então, peraí, é o presente do subjuntivo,
tá? É o presente do subjuntivo, que eu recicle, que tu recicles, que ele recicle. Tudo bem? Então, vem comigo, ó. Então, Adriana, já estou começando a entender. Ó, o A é a vogal temática. O A é a vogal temática. Tá, então vamos lá. O radical, vou colocando aqui um ao lado do outro. O radical vai até o L. Vai até o L, tá bom? Tem vogal temática? Essa pessoa aqui tem? Não, não tem, porque a vogal temática é A, ela não aparece. Então, não aparece vogal temática, já vi que não há. Já vi que não pode ser essa resposta, entendeu? Já vi que não é, porque não aparece a vogal temática aqui. A vogal temática de primeira pessoa é A, de primeira conjugação é A. Então, não há. Vamos ver, ó, tem DMT, DMT, desinência modo temporal, ó, que eu recicle, que tu recicles, que ele recicle, que nós reciclemos, é o E. É o E que contamina todas as pessoas, que eu recicle, que tu recicles, que ele recicle, que nós reciclemos, que vós recicleis, é o E. Tem desinência número pessoal? Tem também. Tem também que é o MOS, mas não tem vogal temática, por isso que não foi a letra D. Sujeira. Você teve que passar por tudo isso até chegar à resposta, que ficou lá por último. A resposta é letra E. Entendeu? A resposta é letra E. Vem comigo. Adriana, o que eu faço agora? Ó, então vamos embora descobrir por que é a letra E. Esse é o verbo formular. Verbo formular. Ele está em que tempo? Se eu formulasse, se tu formulasse, se ele formulasse. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo, é o se. Se eu formulasse, se tu formulasse, se ele formulasse, tá bom? Então, é o se. Tá bom, então vamos embora. Ó, radical. O radical vai até o L. Ó, formu, tá? Vogal temática é o A. Viu como aparece? Aqui apareceu, que beleza. Ó, DMT tem, ó, é o SSE, né? Que é aquele final que é comum. DNP tem, é o IS. Então, a banca queria aquela alternativa que tivesse todos os elementos formadores. Resposta, matamos. Resposta, letra I. Tudo bem? Matamos. Resposta é ela, letra I. Vamos embora, posso seguir para a última do vídeo. Última do vídeo, vamos, aproveite. A gente vai fechar agora na última. Venha, questão 3, para fechar. Assinale a única forma verbal que não possui desinência modo temporal. Não há problema, aí a banca está só falando de desinência modo temporal, mas eu vou a todas. Eu vou a todas as pessoas aí, eu vou, diante de cada uma dessas formas verbais, eu vou achar tudo, radical, vogal temática, tudo. Vamos fazer como a gente fez, vamos embora, aproveite. É o último, tá? Então, venha comigo, ó. Rir, esse é o verbo rir. Jogue para o infinitivo, esse é o verbo rir. Tá? Que tempo é esse do verbo rir? É o antigamente. Antigamente eu ria. Parece ser, está fora de um contexto. Quando está fora de um contexto, há formas verbais que podem ter mais de um tempo, tá? Então, a gente vai para aquele que seja mais comum. Ó, então vou colocar pretérito imperfeito do indicativo, tá? Antigamente eu ria. Vou colocar aqui o antigamente para você entender. Antigamente eu ria, tu rias, ele ria. Nós ríamos, vós ríeis, eles riam, tá? Então, veja, o verbo rir no imperfeito do indicativo. Beleza. Então, vamos lá. Tem vogal temática? Tem, é o I. Essa é a vogal temática, tá bom? Então, vamos embora. Ó, o radical dele é só o R. Olha que legal. O radical é o R, tá? A vogal temática é o I. Tudo bem? Desculpa, eu vou usar o Bechara. Lembra que eu te falei que eu vou usar só uma lógica? A DMT, que é o IA. Lembra que eu te falei? Há autores que dizem que esse I seria uma vogal temática, mas eu vou seguir o Bechara, até porque, ó, viu? Essa banca seguiu o Bechara. Lembra que eu tô falando? Sabe o que eu tô falando, né? Que no pretérito imperfeito do indicativo, o I compõe a desinência modo temporal, ele não seria vogal temática, né? Porque a desinência modo temporal é o IA, entendeu?
Tem desinência número pessoal? Tem desinência número pessoal? Sim, é o M. Então, a banca queria a alternativa que não tivesse desinência modo temporal. Ele tem? Tem e há, tá bom? Beleza. Então, vamos embora. Cantavam. Que verbo é esse? Verbo cantar. Que tempo é esse? Antigamente eles cantavam. É o pretérito imperfeito do indicativo. É o antigamente. Igualzinho ao anterior. Antigamente. Tá bom? Então, vamos embora. Ó, esse A é a vogal temática. Esse A é a vogal temática, tá bom? Então, vamos embora lá. Ó, radical. Qual é o radical? Eu tô esmiuçando o verbo todo. A banca só queria aquele que não tivesse DMT, mas eu tô fazendo tudo. Então, vem, ó. Qual é o radical? O radical é tudo até a vogal temática. Então, até esse A aí. Então, o radical termina no T, tá bom? A vogal temática é o A, tá? ADMT é o VA e ADNP é o M. Agora eu já posso ir um pouco mais rápido, que você já sacou isso. A banca queria aquele que não tivesse DMT, e ele tem, que é o VA. Por isso que não é a letra B. Vamos embora para a letra C. Repare que se você fizer desse jeito como eu te ensinei, colocando o verbo no infinitivo, fica muito melhor, entendeu? Então, ó, vamos lá. Contamos. Esse pode ser, esse é o verbo contar. Esse é o verbo contar. No presente do indicativo, eu conto, tu contas, ele conta. Nós contamos, vós contais. Então, vamos considerar no presente do indicativo o hoje. Hoje eu conto, tu contas, ele conta. Nós contamos, vós contais, eles contam. Então, vamos embora lá. Ó, ó. Esse A é a vogal temática, tá bom? Então, vem comigo. Ó, o radical vai tudo até o A, menos o A. Então, o radical é até o T, ó. Conte. A vogal temática é o A, tá? Ele tem desinência modo temporal? É só você conjugar. Eu conto, tu contas, ele conta. Nós contamos, vós contais. Não há uma desinência comum a todas as pessoas. Se não há, a desinência modo temporal é 0 e a desinência número pessoal é um MOS. A banca queria aquela que não possuísse desinência modo temporal, parece ser ela a resposta. Você vai guardar aí, no final você vai voltar a ela. Vem comigo, ó. Insistirdes. Esse é o verbo insistir. Tá, que tempo é esse? Quando eu insistir, quando tu insistires, quando ele insistir. É o futuro do subjuntivo, é o quando. Quando eu insistir, quando tu insistires, quando ele insistir, quando nós insistirmos, quando vós insistirdes, quando eles insistirem. Beleza, então vamos lá, ó. Esse I já é a vogal temática, tá bom? Esse I, tá bom. Então vamos embora, ó. Vamos juntos aqui, ó. Radical. O radical é até o T, ó. Insiste. Tudo bem? Tá, a vogal temática é o I. Tudo bem? De insistir. Desinência modo temporal. Tem desinência modo temporal? Olha aqui. Como é que eu sei, Adriana, a desinência modo temporal? É aquela que vai impregnar todas as pessoas. Então, você tem de conjugar mentalmente ou num cantinho ali da folha, desde a primeira pessoa. Conjugue, ó. Tá no futuro do subjuntivo, ó. Quando eu insistir. Quando tu insistireis, quando ele insistir, quando nós insistirmos, quando vós insistirdes, quando eles insistirem. Repare que o que é comum, aquilo que se repete, aquilo que vai impregnar todas as pessoas é o R. Depois vem a DNP, que é o DES, em voz. Coisa linda, tem DMT sim. Eu queria que não tivesse. Vamos embora para a letra E? Vem comigo, ó. Enrolássemos. Esse é o verbo jogue, o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo enrolar. Enrolar no pretérito imperfeito
do subjuntivo, né? Que é se eu enrolasse, se tu enrolasse, se ele enrolasse, se não, é o se eu enrolasse, né? Então tá bom, Adriana, isso aqui é melhor já marcar a vogal temática, né? É, porque o radical vai até a vogal temática, né? É, ó, o radical vai até o L, ó. Vai até o L. Depois vem a vogal temática, que é o A, entendeu? Depois, que mais? Tem DMT. DMT é aquela que é comum a todas as pessoas. Se eu enrolasse, tu enrolasse, se ele enrolasse, nós enrolássemos, se vós enrolasse e se eles enrolassem. SSE. Tem DNP? Tem tudo, ó. Tem DNP sim, que é o MOIS. Então, a letra E também tem DMT. Todas tinham desinência monotemporal. A banca queria aquela que não tivesse. Resposta, letra C. Doeu, não doeu? Mas foi bom. No próximo bloco, marcou aí, letra C. Próximo bloco, vida nova. Mais ou menos nova. Porque no próximo bloco, o que eu fiz? Eu vou trazer mais questões, até do CESP eu trouxe, para a gente treinar um pouquinho mais elementos de formação de palavras, de verbos, e aí depois vamos para outro tópico.